reconhecemos diante de Ti, com gratidão em nossos corações, que Tu és grande, que ninguém é como Tu. E Te agradecemos porque nesta manhã nós sabemos que Tu estás aqui connosco neste lugar. Nós Te agradecemos porque sabemos que a Tua presença ela é real. Estamos diante daquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória e de toda a majestade. Só Tu és Deus e não há outro além de Ti. E nós carecemos, ó Deus, que o Teu Espírito ele possa continuar a lidar com os nossos corações, com as nossas mentes, com as nossas tradições, com os nossos sentimentos, com a nossa mente, com tudo aquilo que há em nós, de tal maneira que nós não apenas entendamos, mas que nós possamos viver na nossa vida esta grande realidade. A realidade de que Tu és o Senhor, o Deus que nos ama, aquele que tem o melhor para nós, e o melhor és Tu mesmo. Nesta manhã nós Te pedimos, ó Deus, Tu que conheces cada um de nós, Tu que conheces cada um daqueles que têm vindo a este lugar, Tu que és o único que conheces o mais íntimo do coração de cada um, Tu que és aquele que consegues penetrar no mais profundo do nosso ser, onde nós nem sequer cogitamos, Senhor, ó Deus, em entrar, não percebemos muitas das vezes aquilo que há em nós e quem nós somos. Nós Te rogamos, ó Deus, Tu que sabes tudo, que Tu possas nesta manhã falar, que Tu possas nesta manhã contender, Tu possas nesta manhã dar-te a conhecer, Tu possas nesta manhã voltar a revelar-te a cada um de nós, de tal maneira que nós, uma vez mais, sejamos renovados no Teu Espírito para sabermos quem Tu és e quem nós somos em Ti através de Jesus Cristo. Este é o grande milagre. Um milagre de transformação das nossas vidas. Um milagre que nos leva a nós podermos viver de acordo com aquele que é o Teu propósito e o Teu desígnio até à eternidade. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. É sempre um privilégio poder abrir a palavra de Deus e falar acerca daquilo que Deus, Ele nos fala através dela. Eu vou procurar ter um bocadinho ali cuidado, porque eu sei que está a ser feita uma tradução, mas eu não prometo, está bem? Porque depois falho e prometi aquilo que eu não, às vezes não consigo cumprir. Mas estava eu a dizer que é sempre um privilégio poder abrir a palavra e meditar naquilo que a palavra de Deus ela nos diz, mas para ser mais exato, numa convicção minha pessoal, mais importante do que fazer considerações sobre aquilo que Deus diz, o importante é nós ficarmos com aquilo que Deus diz. Infelizmente, vou conhecendo e tenho conhecido muitas pessoas que tropeçam naquilo que outros falam acerca de Deus e encontram aí quase obstáculos para eles intransponíveis e dificuldades na sua carreira da fé. Outra coisa bem diferente é quando nós, em vez de ficarmos prisioneiros disso, eu estou a falar de alguma coisa real, concreta. Porque ainda ontem eu recebi um telefonema de alguém, estava no meio de uma grande perturbação, e tudo aquilo que aquela pessoa conseguia dizer era falar acerca daquilo que os teólogos dizem. E a cabeça está numa confusão tão grande que no meio de todo aquele conhecimento, que para mim se traduz nisto, a ignorância do conhecimento, ou o conhecimento da ignorância. Porque na realidade, meus irmãos, permitam dizer-me isto, na minha vida pessoal, e eu gosto muito de ler, gosto mesmo de ler,
diria quase que eu poderia ser um viciado em leitura. Não sou, porque o tempo também não o permite, mas eu leio. Mas felizmente, desde a minha mais tenra infância, há uma verdade que é uma verdade estruturante da minha vida. Aquilo que Deus diz suplanta, está acima de tudo aquilo que os homens possam dizer. E nunca haverá qualquer autor que possa dizer de uma forma melhor, de uma forma mais íntima, de uma forma mais simples, de um modo mais acessível, aquilo que Deus diz. E os irmãos perguntarão, então porquê continuo a ler? Leio porque eu gosto de saber o que é que as pessoas elas falam, e não quer dizer que ao ler eu não seja enriquecido. Mas nada enriquece mais do que a palavra de Deus. Nada enriquece mais. E um dos aspectos, um dos traços que nestes últimos meses mais contende comigo reside no facto em relação a mim próprio. Porque é que eu preciso de tantas palavras para dizer aquilo que Deus diz com muito menos e de uma forma muito mais acessível, direta, contundente, transformadora? E apesar de eu não ter nada contra a homilética, apesar de eu não ter nada contra sermões, nada contra aquilo que é uma exposição, eu quero vos dizer que continuo a ficar surpreendido e interrogado e a aspirar, sinceramente, a aspirar por uma sabedoria e um entendimento de tal forma que nós não precisamos de nos atropelar nas palavras. Às vezes precisaríamos apenas da declaração base, simples, essencial, direta, que chega ao íntimo e ao profundo do coração, mexe e muda. Era aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele fez prolongados sermões. Mas, por outro lado, em muitos momentos e em muitas circunstâncias, Jesus fez declarações breves. Hoje nós estamos sofisticadíssimos na técnica da manipulação através da publicidade. Nem sequer nos passa pela cabeça como é que os homens se tornaram especialistas em poucos segundos, muitas das vezes frações de segundo, conseguir insinuar através dos nossos ouvidos ou através dos nossos olhos uma mensagem para tentarem controlar os nossos desejos, manipular os nossos apetites, suscitar tentações dentro de nós, mover a nossa vontade e levarem-nos a fazer aquilo que eles intentam fazer. Eu não vou fazer publicidade, até porque não trouxe isso e os meus já perceberam a razão pela qual eu cada vez fico mais atordoado, vamos assim dizer, cada vez mais apreensivo, porque os meus já viram, eu já estou aqui há tanto tempo a falar. Eventualmente, eu não sei, em função de muitas situações aqui nesta manhã, se Jesus estivesse aqui, ele não diria apenas o versículo que eu vou ler e ele provocaria nas nossas vidas uma mudança que nada mais pode provocar. Mas, meus irmãos, há 2 semanas atrás, talvez, a revista Visão publicou um texto de fundo sobre o tráfico e a influência que hoje acontece através, única e exclusivamente, do telemóvel que nós utilizamos. Ao ponto de o jornalista dizer que a única maneira de nós não sermos seguidos, controlados, observados, acompanhados, através de pessoas que se dedicam única e exclusivamente a isso, é apenas retirar a bateria do telemóvel.
Às vezes nós pensamos que utilizamos de uma forma, e fazemos-lo de uma forma inofensiva e inocente, mas existem cérebros, e não apenas humanos, mas existem investimentos de milhões para de alguma forma encontrar o nosso perfil para saber como, de que maneira, de que forma, em que momento, através de que processos, para de alguma maneira controlar a nossa vida. E o jornalista que escrevia diz: eu já estive em frentes de risco, em frente de situações de conflito bélico, já fugi à frente de alguns tanques de guerra, já estive em situações extremamente complicadas e algumas vezes fugi, outras vezes não, mas ele disse, na altura em que uma das pessoas com que eu estava a falar e se predispôs a mostrar o meu perfil estudado de quem é que eu sou para aqueles que utilizam os meus dados para tentar controlar a minha vida e a vida de outros, eu não quis. Eu fugi. Isto é só para nós nos apercebermos na sociedade em que nós vivemos e da maneira como nós somos controlados. Mas na realidade encontramos algo de muito diferente em Deus. Encontramos algo de muito diferente no Evangelho. Porque Deus, conhecendo tudo a respeito de nós, e sendo incisivo e direto nas declarações que Ele faz a nosso respeito, Deus nunca por nunca ser, Ele nos vai manipular. Tudo aquilo que Deus faz é no sentido de nos atrair a si. De tal maneira que nós percebamos de que só em Deus, única e exclusivamente em Deus, nós encontraremos tudo, em absoluto, o que nós necessitamos, não em relação àquilo que Deus dá, mas em relação ao Deus que dá e é Senhor de todas as coisas. Porque se nós refletirmos de uma forma calma e serena, honesta e sincera, nós não somos sequer donos de nós próprios, no sentido de que nós nos possuímos, no sentido de que nós nos fabricamos a nós mesmos. Ouvimos no domingo passado o pastor Álvaro falar acerca das realidades que têm a ver com os estudos da ciência. O nosso pastor António Gonçalves já nesta manhã referiu acerca disso. E é tão importante que nós possamos nos aperceber de que nós mesmos somos um mistério para nós próprios. Um mistério em relação a nós mesmos, que muitas das vezes não nos conhecemos a nós próprios. Estamos muito longe de entender até aquilo que tem a ver com a nossa dimensão física, quanto mais aquilo que tem a ver com a nossa alma, aquilo que tem a ver com as nossas emoções, aquilo que tem a ver com os nossos sentimentos, aquilo que tem a ver com o nosso coração, aquilo que tem a ver com o nosso espírito, aquilo que tem a ver com aquilo que na realidade nós somos. Estamos tão longe. Porque, na verdade, apesar de nós termos um cérebro, apesar de nós nos podermos voltar para nós próprios, apesar de nós podermos refletir em relação a nós mesmos, quão grandes nós somos em relação ao projeto de Deus, em relação à ação criadora de Deus, que nós mesmos estamos longe de conseguir saber algo de consistente a respeito de nós próprios, mas não temos com que nos inquietar, porque nós que não sabemos, podemos saber acerca daquele que sabe todas as coisas e confiar nele e descansar nele. Porque Ele sabe. Porque Ele conhece. Porque Ele vai até onde nós não somos capazes de ir. Porque Ele alcança aquilo que nós não somos capazes de alcançar. Porque Ele percebe aquilo que nós não somos capazes de perceber. Porque Ele até entende e compreende aquilo que muitas das vezes nós próprios, em relação a nós mesmos, há muita coisa na minha vida que eu não percebo. Há muita coisa na minha vida, na minha maneira de agir, na minha maneira de estar, que eu não entendi. Há algumas coisas, porventura, eu até gostaria de que elas não fossem dessa maneira. Não quer dizer que elas sejam totalmente erradas. Bom, eu esta semana, depois de um susto valente, eu estive num médico
E de repente fugiu-me aquilo que eu ia para dizer. Fugiu-me mesmo. Mas pronto, é capaz de ter ficado de ver. Mas a realidade tinha a ver com várias situações. Uma delas é que... ele numa determinada altura só disse: bom, você tem aqui uma série de situações que são apenas defeitos de fabrico. Não se pode fazer nada com o assunto. É defeito de fabrico. Olhando lá para umas chapas que ele teve a ver. É defeito de fabrico. Pronto, eu fiquei satisfeito e fiquei bem. Agora, a realidade é que naquilo que não apenas tem a ver com a nossa dimensão física, mas tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso espírito. Deus conhece. E Deus sabe que aquilo que está mal na nossa vida não é defeito de fabrico. Aquilo que está errado na nossa alma não é defeito de fabrico. Aquilo que está errado no nosso espírito não é defeito de fabrico, porque Deus, quando criou, criou tudo bem. Criou tudo perfeito. Criou tudo de uma forma correta. Tudo aquilo que Deus fez é bom. E não foi porque um júri exterior a Deus apreciasse a obra de Deus e dissesse que estava tudo muito bem. Foi o próprio Deus, que é absoluto, que é inexcedível, que é magnificente, não apenas em relação a si próprio, mas em relação àquilo que Ele criou. Ele olhou, viu e disse: eis que tudo é não apenas bom, mas muito bom, depois de ter criado o homem e a mulher. Claro que depois de Deus ter criado, e porque Deus criou a excelência, Deus não nos criou como peças, Deus não nos criou como máquinas, Deus não nos criou como robôs, Deus nos criou com um dom de uma excelência extraordinária que só Deus Ele é capaz de criar. E esse dom, essa capacidade, essa qualidade com a qual Deus impregnou cada ser humano se chama a liberdade, a possibilidade de escolha. Aquilo que os teólogos muitas vezes designam como livre-arbítrio. A possibilidade do homem dizer sim ou dizer não. A possibilidade do homem ele aceitar ou rejeitar. E a tragédia do homem é que o homem rejeitou. Mas a grande e a maravilhosa revelação da generosidade divina é que, apesar do homem ter rejeitado, Deus não rejeita. Deus não desiste. Deus não vira as costas. Digamos que o ponto culminante, aquilo que é o clímax da criação divina, é aí que de alguma forma, porque usado da maneira errada, o homem se meteu por situações que complicaram a sua vida, desgraçaram a sua existência, levaram-no à ruína e à morte, ainda Deus tendo avisado o homem. E quero-vos dizer, com toda a solenidade, e como disse o pastor António Gonçalves, conheço alguns também, podem vir os mais pintados, insultarem-me da maneira como eles quiserem, utilizarem os adjetivos mais repelentes, eu vou continuar. E como o apóstolo Paulo, eu quero pedir a Deus que me mantenha saudável na minha mente, saudável na minha forma de pensar, porque eu creio, com todas as veras da minha alma, de que eu não sou produto de um acaso, mas sou obra da excelência das mãos de um Criador pessoal que me ama. E que me ama de uma forma incondicional. Deus me ama de uma forma maior do que aquela que eu sou capaz de me amar a mim próprio. O meu amor próprio é nada diante do amor de Deus. Mais, o amor próprio muitas das vezes é destrutivo. O amor próprio muitas das vezes nos empurra para decisões, nos empurra para comportamentos. Muitas das vezes aquilo que os homens andam à procura, que é de terem autoestima, essa autoestima pura e simplesmente só varre, só destrói, só compromete quando essa autoestima, de uma forma falsa, e eu não estou a falar, aqui não tenho propriedade para me exprimir, a doutora Bertina saberia fazê-lo muito melhor do que eu. Mas eu tenho reparado, muitas pessoas têm muita autoestima. Mas essa autoestima ela não é percebida à luz da palavra de Deus, numa outra forma de expressão, para mim é muito mais cara e muito mais expressiva e muito mais saudável, que é Cristoestima.
Ou seja, Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós nos leva a nós a experimentarmos a realidade da nossa própria essência. A realidade daquilo que na realidade nós somos. Eu quero vos dizer que não há nada... Não foi esta semana, foi outra semana, eu devo ter dado uma série de calinadas na homilética, por várias razões, a seguir, depois de eu ter falado, eu fiquei a pensar comigo próprio, onde é que tu me foste meter? Mas ainda hoje eu fico a pensar, o texto pode estar errado, mas aquilo que eu penso eu acho que está certo. E aquilo que o pastor António Gonçalves leu hoje pela manhã naquele texto, veio de alguma forma trazer mais alguma serenidade. A maneira como Deus cuida daqueles que ainda amamentam. Meu irmão, sabe uma coisa? Algumas vezes na minha vida, eu fico a pensar que já estou tão grande, que aquilo que eu preciso é eventualmente de um prato muito sofisticado. Aquilo que eu preciso é ali de um banquete. Preciso de um cozinheiro e de um mestre-sala com todo o requinte para preparar uma iguaria como eu nunca provei anteriormente. E algumas vezes aquilo que acontece na minha vida, as situações mais sensíveis, mais problemáticas, as situações de maior fragilidade, que elas estão sempre presentes, mas quando elas são mais percebidas, aquilo que eu preciso não é de um grande banquete, aquilo que eu preciso não é de uma grande formalidade em termos de um serviço de mesa, aquilo que eu preciso é do leite. Apesar do texto que eu tinha utilizado, era até quase que poderíamos dizer alguma censura da parte do apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo, não vos pude falar como espirituais, porque sois carnais e tive que vos dar leite a beber. Mas quero-vos dizer, grande apóstolo Paulo, que era capaz de servir a comida mais suculenta, mas tinha uma percepção muito nítida daqueles que estavam diante de si ao ponto de perceber o que vocês precisam agora não é de um grande acepipe, aquilo que vocês precisam agora não é de uma coisa muito erudita, muito elaborada, muito produzida, muito sofisticada. Aquilo que vocês estão a precisar é de leite. E para mim, leite. Leite significa regressar àquilo que é mais básico. E eu quero dizer aquilo que disse naquela altura. Aquilo que sustenta a minha vida não é aquilo que é mais elaborado. Aquilo que sustenta a minha vida é aquilo que é mais simples nas Escrituras. Mas também quero dizer que aquilo que é mais simples na Escritura, aquilo que é mais insondável, aquilo que é mais profundo e aquilo que nós nunca vamos esgotar. E o que é mais simples? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algumas vezes nós andamos à busca de tanta prova, andamos à procura de tanta evidência, andamos à procura de tanta coisa, não para convencer os outros, não para levar os outros, mas de alguma forma para sustentar a nossa debilidade, para de alguma forma articular a nossa fragilidade, para de alguma forma nos dar sustentabilidade, nos dar coerência, nos dar sustento na nossa própria vida. E aquilo que nós necessitamos é tão simples. Tão simples, mas tão revolucionário, tão poderoso nos seus efeitos. Sabem onde é que eu encontro isso? Sempre que eu necessito na palavra de Deus? Em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Era aqui que eu queria começar nesta manhã. Estão a ver já lá a volta que eu dei. E já hipotequei eventualmente mais de metade do tempo que eu tinha. Para chegar aqui. Para chegar a uma declaração simples, direta. Olha, outra coisa que... Lá está, tal situação. Uma das coisas que me tem afligido até, digo. Afligido sem razão, para ficar aflito ou para ficar incomodado. Mas algumas vezes começo a verificar que até nos arraiais evangélicos se começa a infiltrar a ideia de que se nós não formos detentores de conhecimentos bem estruturados
para procedermos a uma boa interpretação, nós não vamos entender e até porventura vamos torcer aquilo que a Escritura diz. E quão saudades eu tenho da Reforma Protestante, que não descobriu nada, apenas constatou aquilo que o texto da Bíblia já tinha provado há milhares de anos. De que Deus não tem complicómetro. Quem tem o complicómetro somos nós. Nós complicamos. Nós tornamos difícil. Nós tornamos trabalhoso. Nós tornamos ainda mais elaborado, mais intrincado. E às vezes podemos dizer, há textos na Bíblia que são difíceis. Para dizer uma coisa, só vou dizer uma ova. Não. A palavra de Deus, ela é simples. Meu irmão, eu dou graças a Deus. Porque quase com 60 anos eu tenho um percurso que vem, digamos, de um tempo, e recentemente eu estava numa conferência em que o orador, ele apresentou-nos o que é que foram estes últimos 25 anos. Fiquei atordoado. Como sociólogo, ele fez uma apresentação extraordinária e eu tive a percepção de fazer parte de uma geração da qual eu já tinha alguma consciência, mas ali ficou tão visível, do que é que aconteceu nestes últimos 25 anos que alterou de uma forma substancial. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte. Eu dou graças a Deus por fazer parte, como o pastor António Gonçalves, com muitos irmãos nesta congregação, nesta igreja local, nesta comunidade, nesta família. Faço parte de um povo. Melhor dizendo, faço parte daqueles que pertencem a um Deus que não necessita que nós tenhamos um processo muito... Não. É um Deus que sabe se comunicar de uma maneira simples e acessível. Não quer dizer que Pedro não tinha razão quando dizia a respeito do apóstolo Paulo que há coisas difíceis de entender, as quais os indotos torcem para a sua própria perdição. Não disse que eram os elaborados, não disse que eram os eloquentes, não disse que eram os sábios, não, eram os indotos que torcem. Que às vezes, meus irmãos, se não entendemos, é preferível deixar ficar lá. Até que Deus ele faça luz, porque eventualmente ainda não entendemos o que precisamos de entender com urgência, porque é na medida em que nós entendemos aquilo que é simples e básico, muitas das vezes tendo que regressar ao leito para que de alguma maneira as maleitas da nossa vida elas possam ser retiradas. Uma vez mais, voltando ao médico desta semana, quando eu cheguei ao fim fiquei estupefacto porque o médico não me receitou nada. Eu estava à espera que ele tinha lá um medicamento qualquer milagroso, qualquer coisa, milagroso, entre aspas, mas qualquer coisa que ele me ia receitar por causa de uma questão de renite. Pronto, não é nada. Mas que ele me tivesse lá, o doutor não há nada. Não, o senhor tem que aprender a viver com isso. Doutor, mas então eu também estou a perder a audição. Então isso faz parte dos 60 anos. Isso, você tem que aprender a viver com essa situação. Minha esposa já tinha dito várias vezes, olha que tu não andas a ouvir bem. Eu disse, não, isso é porque eu algumas coisas não quero ouvir. Nunca aceitei muito que ela... Mas eu às vezes digo-te e tu perguntas outra vez. Não, isso é porque eu pronto, estou desligado, estou noutro mundo, estou noutro planeta. E às vezes também é verdade. Agora, na realidade é que... Mas isto não há nada. Não há. A grande realidade é que em relação à vontade de Deus, ao propósito de Deus, àquilo que Deus quer para a nossa vida, regressando àquilo que é o essencial que nós temos na palavra de Deus para nos alimentarmos. É que quando nós regressamos aí encontramos um conforto, encontramos um consolo, encontramos um sustento, mesmo quando parece que não temos forças mais nas nossas pernas, mas encontramos na palavra de Deus a declaração que nos inunda, que nos enche, que nos preenche. E regressamos àquilo que é a base, aquilo que é o essencial. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, onde é que está a complicação do Evangelho? Eu gostaria de apenas ler para vós algo que eu tirei de um livro
Eu li rapidamente nestes últimos 2 meses 3 livros que mexeram comigo. Um dos livros tem a ver com aquilo que o pastor António Gonçalves mesmo há bocadinho falou quando nós cantámos Não Servirei Outro Deus. Se porventura encontrarem um livro cujo título é Falsos Deuses, e se gostarem de ler, leiam. Mas eu vou ler apenas uma parte deste texto. Uma partezinha que eu retirei. Diz assim: a razão da nossa confusão é que geralmente lemos a Bíblia como uma série de histórias desligadas. Cada uma delas com uma moral sobre como deveríamos viver a nossa vida. Ora, a Bíblia não é isso. Pelo contrário, ela conta uma única história, revelando-nos como é que a raça humana chegou à sua condição atual e como é que Deus, através de Jesus Cristo, chegou e chegará a restabelecer a ordem quebrada. É por isso que nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele diz, por outras palavras, a Bíblia não nos apresenta um Deus em cima de uma escada moral a dizer, se te esforçares muito, por reunir todas as tuas forças, a fim de viveres bem, vais conseguir chegar aqui. Em vez disso, a Bíblia apresenta-nos repetidas vezes pessoas fracas, que não merecem a graça de Deus, que não a procuram e que não a apreciam, mesmo depois de a terem recebido. Se é essa a grande estrutura da história bíblica em que cada narrativa das Escrituras se insere, que aprendemos nós a partir dessa história. Porque, na verdade, a essência dessa história única... E depois há aqui já agora eu vou aproveitar, vai de seguida. Uma outra expressão deste autor que traduz, no fundo, a mesma realidade deste texto, que diz assim: tu não és ninguém. Até alguém te amar. Tu não és ninguém. Até alguém te amar. Só que o amor dos homens não chega para nos tornar alguém com o seu amor. Esse alguém que nos ama, mas para que nós nos tornemos no alguém que Deus quer que nós sejamos, sabendo que Deus nos ama, nós temos apenas que nos deixar envolver. Eu quero vos dizer que o que é a minha vida cristã? É a minha teimosia de eu querer viver por mim próprio e não reconhecer que eu apenas tenho que viver imerso e mergulhado. Quando não entendo, quando não percebo, quando não consigo deslindar, quando não consigo penetrar em todos os meandros da situação. Mas apenas acolher no meu coração esta verdade simples e singela do Evangelho, que Deus, Ele é amor. De que Deus, Ele me ama. De que o amor de Deus é, e o Deus que ama, é o único capaz de transformar quem nós somos naquilo para o qual nós fomos criados. Que nós nunca encontraremos descanso enquanto não experimentarmos esse milagre na nossa vida. E que algumas vezes nós passamos a nossa vida a andar a correr atrás daquilo que nós podemos construir e fabricar. Corremos atrás de Deus no sentido de alguma forma, persuadirmos Deus a dar-nos aquilo que nós gostaríamos e que nós pensamos de que nós necessitamos, é aquilo que Ele nos pode conceder, quando, afinal de contas, aquilo que nós necessitamos é aceitar com toda a gratidão nos nossos corações, e se porventura ainda não temos, deixarmos que essa gratidão vá crescendo nos nossos corações, mas aceitarmos aquela que já foi a dádiva de Deus. Porque Deus amou a humanidade de tal forma, de tal maneira, que deu. Deus não vai dar, Deus já deu.
Deus não vai conceder, Ele já concedeu. Deus, não é necessário nós pedirmos, ó Deus, dá-me. Ele já nos deu. E em Cristo Jesus, Ele já nos deu todas as coisas. Pode ser, como disse o pastor António Gonçalves, que aqui nós, e de certeza, aqui nós não as veremos todas. Mas nós estamos num processo, nós estamos numa trajetória que não se esgota aqui. Porque a todos quantos creem em Cristo Jesus, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus e eles recebem vida eterna. Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça. A nossa vida torna-se sem valor enquanto nós não acolhemos a dádiva que já foi-nos concedida. Irmãos, porventura esta é uma mensagem que nós poderíamos designar como de evangelização, de partilha com aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eu quero-vos dizer que esta é a mensagem que eu preciso hoje na minha vida. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a vida cristã está concentrado neste texto bíblico de uma forma simples e objetiva. Nos mostra quem Deus é, no seu coração e na sua essência. E quero-vos dizer que o inferno, os demónios, o diabo, têm tentado, através destes milhares de anos, arranjar forma de que Deus, Ele mude quem é. E que não haja da maneira que tem a ver com a sua natureza. Eles não conseguiram, nem nunca vão conseguir. Quero ainda dizer mais, nós nunca vamos fazer nada que mude quem Deus é. Nunca vamos fazer. Nós podemos cuspir até no seu rosto. Nós participamos, não estando lá, na decisão de colocá-lo na cruz, embora essa fosse a decisão dele. Mas eu quero vos dizer que, apesar de ele ter vindo como dádiva, e nós tratamos da maneira como tratamos, porque essa também era a vontade e o propósito e algo que nós não conseguimos deslindar teologicamente. Mas mesmo aquela multidão que na cruz gritava o crucifica-o, crucifica-o, não mudou o coração de Deus. Ainda os religiosos que diante da cruz diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Não conseguiram mudar o coração de Deus. Ainda um dos malfeitores que estava de um dos lados da cruz e que disse, porventura, então tu que tens esse poder faz com que nós possamos sair do lugar onde nós nos encontramos. Não o outro que nós consideramos bons, mas não sei como é que um criminoso ou como um malfeitor poderia ser bom. Ele apenas reconheceu a sua maldade. Lembra-te de mim. Porquê? Porquê? Porque o coração de Deus ele é imutável. Deus não muda. Nas situações mais complexas, mais difíceis, eu não sou uma pessoa forte. Até pelo contrário. Mas eu quero vos dizer que esta força que vem do amor de Deus não nos torna super-homens. Mas dá-nos a capacidade, mesmo quebrantados, mesmo algumas vezes parece que esmagados interiormente, de percebermos que Deus continua a envolver-nos com os seus braços. E Ele continua a amar-nos. E Ele não nos deixará de amar. Talvez se porventura alguns de nós fôssemos nesta manhã convidados a fazermos um balanço e uma coisa que nós fazemos muito na escola, a autoavaliação, a heteroavaliação. Talvez porventura cada um de nós se iria avaliar de uma forma muito, muito residual. Deus não fica perplexo com a forma como nós nos avaliamos. Deus nos avalia em função daquele que é o grande amor que Ele tem por nós.
E tão grande é o amor de Deus por nós, que Ele não nos deu apenas aquilo que tem a ver com os bens necessários à vida física e material. Mas Ele nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Para que a nossa vida não seja um desperdício. Para que nós não nos percamos. Para que a nossa vida não seja uma ruína. Para que a nossa vida, ela encontre o seu verdadeiro valor e sentido. Ele só será encontrado em Deus. Deus amou a humanidade. E sabem, eu, a partir deste texto, queria ir ao Velho Testamento. Ir ao Velho Testamento e ir a uma das histórias que eu aprendi quando criança, que eu ouvi quando criança. Eu espero que o meu relógio não esteja mal. Se estiver, os irmãos guiam-se pelo meu e não pelo vosso. Sabem, a história que, entretanto, eu relembrei ao fazer a leitura de um livro e que tocou no meu coração, é a história que muitos de nós ouvimos quando éramos bem criança. Que é a história de uma menina escrava. Uma menina ainda não tinha uma idade muito avançada, mas tinha uma fé simples, singela, mas bem convicta. E eu ainda não consegui. Ou seja, agora quando eu li outra vez, de repente, dei-me conta de um autêntico milagre. Como é que é possível? Certamente que alguns dos irmãos que têm mais conhecimento já perceberam que eu estou a falar de Naamã e da menina que foi levada como escrava depois de o exército ter invadido Israel. E ela foi e estava a servir na casa daqueles que tinham sido os seus usurpadores na sua nação. E esta é uma história no Antigo Testamento que revela a dimensão do amor de Deus e da maneira como Deus age. E de outra coisa. Talvez nenhum de nós é Naamã, mas todos nós somos muito mais parecidos com ele do que talvez com a escrava. A realidade é que nós estamos muitas das vezes, até como cristãos, dispostos a fazer coisas muito difíceis. É muito pouco dispostos a fazer as coisas mais simples. Porque nós às vezes esperamos e pensamos que Deus, para que alguma coisa, segundo a sua vontade, seja realizada, vai nos mandar fazer alguma coisa que nos custe, como costumamos dizer, os olhos da cara. Que nós queremos pagar. Somos salvos pela graça e depois queremos pagar aquilo que nos vem da vida, que é resultado da graça. Não conseguimos pagar. E, meus irmãos, esta é a história trágica da humanidade em que nós vivemos. Continuando a teimar com Deus. Que querem fazer o difícil. Que nunca serão capazes de fazer. E porque não eram capazes de fazer, Jesus, ele veio fazer o que nós não éramos capazes. Para que agora nós, pura e simplesmente, não apenas aceitemos, mas vivamos naquilo que ele fez. Naquilo que ele realizou. E eu vou ler a história. Alguns talvez não a conhecem. É muito antiga, muito velhinha, já tem barbas brancas. Eu estava a olhar para o pastor António Gonçalves e estava para dizer não tão ainda mais brancas do que as do pastor António Gonçalves. 2 Reis capítulo 5 diz assim: Naamã, 2 Reis 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Primeira paragem. Isto nem é fruto da minha chaminé, mas achei tão interessante neste detalhe. Porém, era leproso. Meus amados irmãos, todos os nossos convidados, todas as pessoas que nos dão o prazer de estarem connosco, na nossa vida há sempre um porém. Há sempre um porém. Talvez nós ainda não tenhamos atinado com ele. Às vezes estamos muito cheios de nós próprios, daquilo que nós somos capazes de fazer. Mas Deus sabe o que é o porém na nossa vida. Outras vezes estamos de tal maneira intoxicados com o porém que há na nossa vida, que nós não conseguimos ver para além dele.
e pensamos que estamos condenados e não podemos fazer nada em relação a isso. Mas aquilo que nós não podemos, Deus pode. O que é que diz a seguir? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos parar aqui um bocadinho. Reticências. História trágica. Eu já não quero entrar sequer no versículo que diz que foi Deus que concedeu a vitória àquele comandante, em relação ao seu próprio povo. Mas, meus irmãos, eu tenho que ser honesto. Eu, quando me deparei com este texto, eu tenho que dizer, eu tenho que ser honesto. Se eu estivesse naquela circunstância, a única coisa que eu queria era dizer, bem feito, tens aquilo que mereces, e o que tu deves fazer é morrer. Meu irmão, eu estou a dizer isto depois da cruz. Esta menina fala, ainda antes de Jesus dar a sua vida na cruz. Eu, humanamente, não entendo. Humanamente, vamos falar assim, eu queria deixar de ser chorão, não consigo. Mas, meu irmão, eu não entendo. Não entendo. Não entendo. Mas percebo que aquilo que eu não entendo é aquilo que Deus é capaz de fazer. Uma menina, feita escrava, por causa de pagãos que entraram na sua terra, invadiram a sua terra e a trouxeram para colocá-la ao serviço e foi arrancada à sua parentela, à sua casa, à sua cultura, porventura até a tentativa ao seu próprio local de culto, foi arrancada à sua família, vivia longe daqueles que eram seus, estava ali ao serviço daquele que era o opressor da sua própria nação. E eis Naamã, o grande conquistador. O grande homem de armas. O valente. O homem que tinha o poder na ponta da sua espada. O homem capaz de fazer dominar. No versículo 3 nós lemos o texto que diz assim. Que esta menina levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria a sua lepra. É um retrato de uma beleza que eu não consigo descrever. De uma menina feita escrava na casa daquele que invadiu e que de alguma forma a arrancou ao lugar da sua origem. Mas aquilo que ele fez arrancando-a do lugar onde ela estava não foi capaz de arrancar aquilo que Deus tinha colocado dentro dela. Ao ponto de ela, alguns, não sei se centenas, se mais do que isso, pelo menos centenas de anos foi, antes da graça que se manifestou em Cristo Jesus, o amor de Deus não foi arrancado do coração daquela menina. A graça de Deus não foi arrancada. A generosidade de um coração de alguém que estava longe da sua própria família, ainda menina, feita de escrava, em que os seus sonhos de alguma forma foram todos destruídos, mas ela ali manteve intacto o discernimento e fez aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a fazer e que ainda para nós hoje é tão difícil: amai os vossos próprios inimigos. Amai os vossos próprios inimigos. E ela disse: se o meu Senhor estivesse, ou estivesse diante do profeta em Israel, ele seria curado. Coisa extraordinária. Beleza. Que coisa tão magnífica, tão excelsa, tão sublime. Mas, irmãos, o que é que... A minha ideia era comparar isto depois mais tarde com um profeta de Deus. Jonas pediu a morte porque Deus perdoou um povo em Nínive. Eu já sabia que tu eras misericordioso. Mas, irmãos, o que é que eu preciso muitas vezes na minha vida, era de subir ao nível desta escrava para ter esta visão e esta perspectiva e este entendimento.
que sabe da necessidade daquele que é o seu Senhor, daquele que deve ter feito muito mal ao seu coração. E a única forma de ele não ter arrancado do seu coração aquilo que fazia parte do melhor que ela tinha, da natureza que Deus tinha inculcado, é o facto de ela ter os seus olhos colocados em Deus e continuar confiante em Deus, a depender de Deus. E o mundo não conseguiu. Porque muitas das vezes, às vezes, meus irmãos, é aquilo que Jesus ele acabou por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos. Irmãos, naquela altura a iniquidade tinha-se já multiplicado. Eu não quero estar a fazer aqui especulação. Acredito que aquela menina, pelo menos se fosse da minha raça ou dos meus genes, tinha chorado muito durante a noite. Chorado muito. E como eu vos digo, eu no lugar dela nem digo. É para não parecer mal. Mas Deus faz milagres. Deus continua a fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então diz que foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Estão a ver logo o homem logo a complicar a situação? Se ela estivesse diante do profeta, eu vou ler o que está escrito, porque eu já às vezes já até... Ele o restauraria da sua lepra. Ele foi ter com o rei da Síria e ele disse, eu vou fazer cartas para tu ires da minha parte em relação ao rei de Israel. E diz a partir do versículo... e diz ainda mais. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Não estão a ver a cultura? Vai ter com o profeta, mas quem é que é o profeta? Vai ter com o rei. E o rei da Síria, que achava que mandava alguma coisa, manda uma carta a dizer, olha, eu mando aqui o Naamã, eu ordeno que tu cures o homem. A gente ri-se dele. Os quantos não se também... Algumas vezes nós fazemos estas figuras patéticas, não é? Tendo lido o rei de Israel a carta, não é menos patético, rasgou as suas vestes e diz, acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto. Já havia naquela altura as teorias da conspiração. E francamente às vezes eu leio por essa cartilha. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, felizmente, quando Deus está no processo, Deus não se deixa atrapalhar pelos nossos atalhos, porque Deus fala da maneira como Ele entende e como Ele quer, porque Ele está em todo este processo, em toda esta situação. E o homem de Deus, ele teve conhecimento que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que é que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim. E saberá que há profeta em Israel. E saberá que há profeta, homem de Deus, em Israel. O que a nossa sociedade está a precisar é de ter este conhecimento de que há homens, mulheres, povo de Deus nesta terra que conhece o Deus que restaura. O Deus que restaura. O Deus que cura. O Deus que liberta. O Deus que ama. Ama os pagãos. Jesus veio a dizer mais tarde que havia muitos leprosos em Israel. Só Naamã acabou por experimentar a cura. Porque Deus é Deus de poderes, soberano. Para que ele saiba que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou perto da porta de Eliseu, da casa de Eliseu. Entra depois aqui o outro lado do humor de Deus e do servo de Deus.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, mandou-lhe o criado. Diante de um homem com os galões que ele tinha, acima de nós, no nosso exército, o máximo é general ou marechal, com os galões dele todos. Primeiro é a serva que lhe diz: olha, se ele estivesse lá e conhecesse o profeta, ele seria limpo da sua lepra. Agora ele vai ter com o profeta e o profeta manda-lhe o criado. E diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se... E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Muitas vezes na nossa vida nós arquitetamos que as coisas têm que ser de uma determinada maneira. Deus estava a lidar com Naamã em todo o seu orgulho, em toda a sua pretensão. E no versículo 13 volta novamente a intervir um criado, um servo, alguém que é um soldado raso. Eventualmente, não sei se era assim, não era. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, não eram soldados rasos. E lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Estou a ver que muitas das vezes os nossos galões só complicam. Às vezes pensamos que somos alguma coisa e que temos uma percepção mais superior. Se o oficial dele disse: então se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, tu ias fazer. Então porquê que não fazes aquilo tão simples que ele te mandou fazer? Se estavas disposto a fazer uma coisa complicada, porquê que não fazes a simples? O que é que nós lemos então a seguir? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E, meus irmãos, eu lembro-me desta história ser contada particularmente por alguém que o pastor António Gonçalves conheceu muito bem, nós conhecemos também aqui, que já está com o senhor, o pastor Moutinho. E ele tinha um jeito especial. Quando ele começava a dizer, pronto, ele mergulhou a primeira vez e olhou para o corpo e ainda lá estava a marca. Mergulhou segunda vez, estava lá a marca. À 6ª vez, eventualmente não sei quantas vezes os oficiais disseram: só falta mais 2, só falta mais 3, só falta mais uma. E quando ele mergulha a última vez, em obediência, é uma palavra tão simples, dada pelo profeta de Deus através do seu mensageiro, ele recebe cura. Meus irmãos, eu vou terminar, faltam 4, 5 minutos. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Nenhum dinheiro que nós tenhamos pode pagar aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa, talvez difícil. Não há nenhum serviço que nós possamos fazer que pague o que Deus fez. Não há nenhum sucesso na nossa vida que pague o que Deus fez e faz. Tudo o que Deus faz é sem preço e sem dinheiro para nós. Eu vou dizer uma coisa ainda mais difícil. A nossa moralidade não paga. A nossa ética não paga. A
nossa justiça própria não paga. E sabem porquê? Porque viver de uma forma diferente ainda é resultado da dádiva, da graça de Deus. É por isso que Jesus não diz, vai e faz primeiro. Ele diz, eu amei a humanidade de tal forma que dei o meu filho, para que se tu creres, não pareças. Ou seja, se nós começamos a viver de uma forma diferente, ainda isso é resultado da graça. Se nós começamos a agir e devemos agir de uma forma diferente, ainda é resultado da graça. E quero-vos dizer, o que não é resultado da graça só traz peso e cansaço. O que é resultado da graça traz paz e descanso. Resultado da ação do amor de Deus. Porque se nós vivermos nesse amor, e tantas vezes eu falho, mas a base e a essência da vida cristã reside aqui. Claro que para aqueles que são mais curiosos eu não vou fugir à questão. Os outros 2 versículos a seguir são versículos que ainda embrulham os meus neurónios. Embrulham. Que ele pede terra para levar e pede consentimento até para entrar na terra lá do Deus dele e ainda ter que se curvar quando ele vai com o rei. Eu não consigo perceber como é que o profeta lhe disse que sim. Mas Deus lá sabe porque é que disse. Querem uma coisa que eu vos diga? E eu não diria. Disse, agora vais para a tua terra e olha lá. Mas Deus também faz como entende. Portanto, eu não estou aqui nem faço doutrina sobre essas coisas, mas também alguém podia pensar, está a fugir a uma questão difícil ali do texto. Para Deus não é nada difícil. Agora, também não sei se depois de acontecer o que aconteceu, que eu estava a ler há pouco tempo sobre Jonas e o autor estava a dizer, será que Jonas se arrependeu depois? E chegou a compreender a graça? E eu percebi o que nunca tinha percebido antes. É por isso que às vezes é bom ler. O homem disse, se Jonas não tivesse escrito a carta, ou não tivesse escrito, ou não tivesse contado aquilo que lhe aconteceu, porventura, ninguém saberia. E para alguém contar aquilo que lhe aconteceu, só alguém que depois daquilo tudo encontrou a graça. Um contraste muito forte entre esta menina escrava. Mas sabem uma coisa? Se me dessem a escolher, eu preferia ser a escrava. Mas como não posso escolher, Deus ele vai lidando com a minha vida. E com a vida de todos nós. Mas, em todos os nossos poréns, há um Deus de amor, de graça e misericórdia. E a base inamovível que o diabo, nas circunstâncias, podem remover, não é outra senão que Deus nos ama. E que Deus ama a todos indistintamente. E não ama mais uns do que ama outros. Deus amou a humanidade. Aquilo que ainda hoje sustém minha vida é o facto de eu saber. Porque Deus diz, não porque os meus sentimentos dizem, que às vezes não dizem. Mas é porque a palavra de Deus diz e o Espírito Santo testifica essa mesma verdade de que Deus me ama. E aceitando esse amor na minha vida, eu sei que Deus continuará a lidar comigo. E acima de tudo, eu sei que não será aqui na terra que eu vou encontrar tudo aquilo que Ele é e tem para a minha vida, mas é na eternidade. Apesar de eu saber que a vida eterna já começa aqui. Ela já começa aqui. Mas ela só se realizará quando nós chegarmos lá. E quando virmos face a face. Agora eu quero dizer nesta manhã a todos os que estão aqui, não há outra chance, não há outra hipótese, não há outra possibilidade, não há outra alternativa, não há outro caminho. Não há. Da mesma forma como Naamã não teria sido curado da sua lepra se não tivesse mergulhado, segundo a ordem do profeta, nas águas do Jordão 7 vezes. Ele não teria experimentado cura e teria retornado para a sua terra da mesma forma. Da mesma forma. Se nós não mergulharmos no amor de Deus,
E se não crermos em Jesus Cristo, nós não seremos curados da nossa lepra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só através de Jesus, do amor de Deus, da sua dádiva, nós recebemos vida eterna e nós vivemos essa vida eterna. Nesta manhã, se temos porventura entre nós alguém que ainda não deu a sua vida a Jesus, qualquer religião pode ser muito atraente, qualquer filosofia pode ser muito interessante, qualquer código de ética pode ser muito maravilhosa. Nada, nem ninguém pode fazer em nós aquilo que só Jesus, Ele pode fazer, porque Ele é a dádiva do amor de Deus, para que todo aquele que confia, todo aquele que aceita, todo aquele que depende, todo aquele que busca, todo aquele que se agarra a Jesus, Ele tem vida eterna. Aqui não vamos ter tudo, mas já o temos a Ele. Na eternidade nós vamos vê-lo e vamos estar diante dele, e é isso que faz o céu ser o céu. E hoje, aqui, crê e deixa que Jesus limpe a tua vida. Eu não sei se temos entre nós alguém que ainda não fez esta decisão, mas que nesta manhã quer dizer: eu creio. Quero levantar o seu braço dizendo: esta é a minha decisão nesta manhã. Se porventura temos alguém que ainda não fez antes a sua decisão, mas nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, no mais íntimo do seu coração, entende o amor de Deus e quer com um gesto apenas dizer: sim, eu creio em Jesus. Eu quero receber a vida eterna. Deus conhece a cada coração. E a todos nós que já fizemos esta decisão, não nos esqueçamos que aquilo que nos sustenta na decisão da vida cristã ainda continuará a ser sempre o amor inexcedível e incondicional de Deus. Que Deus ricamente vos abençoe.